algum tipo de compensação quando for possível, que é determinado exclusivamente por quem? Pelo município, quando ele tiver algum tipo de profissional ou órgão competente. A Reserva do Iguaçu está aqui, os 4 profissionais, e lá nós temos um problema. Tivemos que fazer uma suscitação de dúvida, porque o cartório de lá, que é muito bom por sinal da cidade de Pinhão, o prefeito faleceu semana passada, né? Da cidade de Pinhão, outro município de muita atuação em Deurbe, a cartorária diz que não aceita o laudo ambiental que nós produzimos, o município atesta, porque o município teria que encaminhar isso para o Estado, mas o município tem departamento, tem órgão, tem profissional, que é exatamente para além disso. E o cartório disse: não, eu quero que leve lá o IMA, Fátima, IBAMA, não sei mais quem, a nível estadual. Por quê? Porque a lei está dizendo que o município tem essa prerrogativa, tem um profissional, tem essa capacidade e, portanto, se cumpre a lei. Suscitamos dúvida ao juízo. E com certeza, logo aquelas áreas, né, vão ser regularizadas, como São Sebastião e outros. Volta um pouquinho. Muito bem, avanço. Então, o processo exterior, ele também é muito importante destacar, e aí que eu digo, né, dizer que as pessoas que são profissionais do direito não conseguem atuar em todos esses aspectos, porque ele vai entender uma área nas suas desconformidades, que têm que ser absolutamente apontadas, como a desconformidade jurídica. Qual é? Como se compôs a área? Como se compôs hoje a relação matricular registral, titular de domínio, é correspondente aos atuais proprietários ou ocupantes? Por que não? Essa reflexão é extremamente importante dentro do direito e dentro do processo. Mas também a desconformidade urbanística. O que está hoje em desconformidade a um loteamento normal? Quando se aprova um loteamento normal, lei de parcelamento do solo, você tem toda uma regra de exigências. Aí você compara aquele núcleo com aquelas regras. O que está diferente? E como comparar? E como fazer a parametrização e apontar cada uma dessas desconformidades? Esse é um trabalho extremamente difícil, que exige um dossiê completo da área e que exige conhecimento amplo, tanto da lei de parcelamento do solo, como da lei do REURB. Portanto, há uma junção de 2 leis que, inclusive, o REURB revogou em várias de suas cláusulas. As desconformidades ambientais. Quantas pessoas moram em áreas verdes? Quantas pessoas moram à beira do rio? Quantas pessoas moram numa área que foi desmatada e que, portanto, moram lá e vão ser deslocadas, vão ser relocadas, vão ser tiradas de lá ou regularizadas no seu espaço ambiente? Obviamente que relocar é caro. Fazer um loteamento novo para relocar, a lógica diz: regularize e compense o meio ambiente e dê melhoria àquele espaço, naquele ou em outro. Lá em São Miguel do Iguaçu, cadê o João? Fugiu. Lá em São Miguel do Iguaçu, regularizamos uma área à beira do rio. O pessoal de São Miguel do Iguaçu está aqui, Luciano. Onde é que está o Luciano? Está aqui, ó. Luciano, secretário na época de planejamento, Ecovila, estava à beira do rio e quando se olha aquele espaço, se via impossível regularizar. As pessoas estão muito próximas ao rio. A lei de proteção do meio ambiente não vai permitir. Possibilitou. Fizemos o processo, o projeto de recuperação ambiental, fizemos todo o cadastramento ambiental, fizemos toda a abordagem e análise e provamos que sim, a área da Ecovila é possível que seja regularizada, com compensações, com medidas de mitigação do dano, mas que é possível regularizar com essas medidas a médio e longo prazo. Porque uma árvore não cresce de um dia para a noite, ela leva 5, 10 anos para crescer, e a gente tem que colocar isso no projeto e seu acompanhamento. Então, portanto, regularizar é possível, mesmo em áreas de preservação permanente. E isso está na lei, isso não é invenção, isso está lá muito claramente, tanto no Código Ambiental, no qual a 346 interferiu, como na própria lei do Rio. E social. É muito importante destacar a melhoria social.
todos os elementos que são degradados e que vão ser melhorados a partir do momento que a aplicação do NURB lá será aplicada. E eu aqui citei vários exemplos, teria 100, 200, 500 exemplos para citar para vocês, mas eu queria que vocês pudessem compartilhar, visualizar no nosso canal do YouTube, que tem mais de 500 vídeos para vocês verem, com exemplos reais, concretos, de regularização, de recuperação ambiental, de melhorias sociais que foram promovidas em vários núcleos. Já regularizamos mais de 5.000 núcleos urbanos no sul do Brasil. Vamos regularizar nos próximos 2 anos pelo menos mais 4.000. Estamos hoje com 40.000 famílias em fase de regularização para receber substitutos futuros. Aqui, por exemplo, o João entregando lá em São Miguel do Iguaçu, né, onde o secretário Luciano hoje, então, aqui como movimento da moradia, esteve à frente, conduzindo os trabalhos. Hoje praticamente não tem uma área irregular em São Miguel do Iguaçu, faltou uma só. Haviam 12 áreas irregulares no município e hoje está zerada todo tipo de irregularidade naquele município. Isso é uma revolução. E Luciano, parabéns pelo seu brilhante trabalho no qual você desempenhou em parceria com a DEASC lá naquele município brilhante do oeste do Paraná. Continuando então aqui, claro, né, Catanduvas, o prefeito Moisés, no qual vocês conheceram aqui amplamente e que puderam aqui acompanhar. Isso aqui é uma revolução, é a segunda revolução de Catanduvas. A primeira foi em 24, né? A segunda é com a revolução fundiária, digamos dizer, a revolução fundiária, no qual Moisés está fazendo algo que nenhum prefeito ousou fazer no Paraná. Nenhum prefeito. Diga. O juiz de Catanduvas, no despacho, denominou Moisés como imperador de Catanduvas. Imperador e herói de Catanduvas. Porque ninguém vai esquecer essa pessoa nos próximos 30 anos, enquanto estiver lá. Aqui foi uma leva de 10, fizemos fotos de 10 em 10. Né, onde a gente teve a oportunidade aqui de reunir as famílias e entregar em janeiro do ano passado. Então, essas 150 e vamos entregar mais 500 agora em etapas, porque é muito grande, então a gente preferiu desdobrar em etapas até para facilitar a mobilização, a projeção. O Fábio fez o levantamento topográfico todo completo lá, e aí a gente, né, deu uma forçada hoje para estar aqui o primeiro, ou uma das primeiras partes daquele núcleo na primeira etapa, até para mostrar para vocês que regularizar é possível. E fizemos isso em tempo recorde. Do começo ao fim, nós levamos, do processo aqui entregue hoje até o começo, nós levamos em torno de 4 meses. Então, o nosso tempo de trabalho enquanto empresa profissional em torno de 90 dias, em média. Claro, aí entra as fases municipais e depois as fases de registro, que é outro tempo, é outro prazo regimentalmente. Continuando, então aqui tem nossos contatos, tem nossos e-mails, tem as nossas vários contatos. Convido vocês a entrar no nosso canal. Vocês também no folder vermelho, né, que receberam o fundo, tem as mesmas informações. Vocês podem contactar-nos, mas eu convido vocês, principalmente no nosso site, no nosso canal no YouTube, a ver os cases de sucesso, que são milhares pelo Brasil afora, e vocês estão ali. Quero destacar que nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Somos uma associação que faz esse trabalho, tem que pagar os funcionários, e são muitos, porém, como somos sem fins lucrativos, nós zeramos o caixa no final do ano, pagar toda a despesa, um monte de gente com muita despesa, e sabe, quem faz a regularização sabe quanto custa, e sabe quanta empresa desiste, ou quanta empresa cobra antecipado desiste no meio do caminho, sem fazer o trabalho, e nós optamos em fazer a cobrança no final. Por quê? Porque assim ninguém terá dúvida absolutamente nenhuma de que aquele processo irá ser concluído e ninguém será lesado caso
alguém, até mesmo o cartório, não queira no tempo hábil registrar. De uma forma geral essa, convido vocês novamente a entrar no nosso canal, leiam a nossa cartilha, leiam a nossa revista, com vários depoimentos de vários prefeitos, porém está um ano atrasada essa cartilha, já tem muita coisa nova e, enfim, gostaria agora de abrir perguntas, debates, soluções. Como é que está o nosso tempo, Paulinho? 16, teria mais uns minutinhos. Teria 1 minuto? 2? Talvez? 14 minutos. Tá. Então, quero destacar aqui, já que eu tenho tempo, antes de iniciar os debates, os municípios, quando estão sendo cooperados com a BIASC, recebem o processo com tudo minutado pronto. Esse processo que o Moisés acaba de levar, ele é todo incluído e todo produzido para que o município tenha velocidade e assertividade em suas decisões. Então, a gente consegue, ao longo da história, desenvolver uma metodologia única que a BIASC tem. Nós temos uma metodologia de transformação e fazemos o processo para que os municípios tenham facilidade nessas aprovações. Começamos a nossa história em 1986, quando a gente fez o loteamento e quando chegou no final desse processo, tinha que registrar, tinha que dar título aos nossos loteamentos, aqueles que nós promovemos em Chapecó, em São Miguel, em outros estados, e aí a gente precisou aprender a fazer a regularização. Em 2008 não tinha nem a lei Minha Casa Minha Vida, fomos atrás, a Promotoria de Justiça de Santa Catarina nos deu grande apoio, nos motivou, entramos num programa estadual chamado Lar Legal, que é referência nacional, inclusive o Estado do Paraná copiou de Santa Catarina, literalmente, em todas as suas circunstâncias e normas. Há 2 anos atrás, inaugurou e copiou lá de Santa Catarina, que em 2001 a BIASC regularizou o primeiro loteamento para o Lar Legal catarinense no município de Ponte Serrada, numa área de ocupação, em 2001. E de lá, nós fomos aprendendo a fazer a regularização e, para fechar e concluir antes das perguntas e respostas, dizer para vocês, regularizar é possível. Quem tem conhecimento agora é cúmplice, não tem como esquivar-se. Levem isso para os seus municípios, tratem isso com carinho com os seus prefeitos, com os seus secretários, com os seus vereadores, porque essas famílias precisam, merecem e já têm o direito de requerer e de regularizar a sua vida. Muito obrigado, estou aberto a perguntas. Nós vamos colocar esse microfone então para o plenário, para que vocês possam fazer os questionamentos. Vamos tentar organizar aqui, levantando a mão, obviamente, para que a gente possa levar o microfone aí. Temos aqui. Eu peço aqui a equipe, talvez a Daia, para nos auxiliar aqui, não nos perdermos na ordem. Tá? Uma inscrição aqui, mais uma aqui no meio, 2. Então fica nessa ordem, aqui, depois lá e ali no canto. Algumas saudações aí. Gostaria de aproveitar também essa oportunidade e agradecer ao Rodrigo Cruz. Por favor, Rodrigo, sinaliza você aí. Ele que está representando o deputado estadual Riquião Filho. Também. Também gostaria que se pronunciasse através da mãozinha, ou se quiser ficar em pé, o Vitor Fernandes, ele que é ex-vereador e hoje secretário de Assuntos Fundiários de Habitação de Antonina. Gostaria também de agradecer a presença e se puder levante aí, a Fabiana Mouro Martins, ela que representa o deputado estadual Ganga. Representante do Movimento dos Trabalhadores por Direito, MTD, Kishira. Isso.
Também gostaria de agradecer a presença do Silvestre, ele que representa a Segura. Gostaria de agradecer a presença da Gabriele Fernandes. Por favor, Gabriele, ela que representa a Associação de Moradores Força Maior. Também gostaria que se pronunciasse aí a Iraci, ela que é da entidade Clube de Mães e Amigos do Sítio Cercado. Também da Associação de Moradores das Ilhas, Luci. Agradecer também a presença do João Podrini e Silvana, presidente da Associação de Moradores Atuba Pinhais. Agradecer também a presença do movimento Pé no Chão, que representa aqui o Luan. Gostaria de uma saudação também a nossa Neuza Catarino. Quem apresentou ela não fez tanta honra como eu vou fazer. Ela que é vice-coordenadora da União Estadual por Moradia Popular. Por favor, fique em pé, senhor. Ela é ex-vereadora de Cornélio Procópio. E lá ninguém conhece ela pelo nome, viu? Ela é conhecida como a nossa Fiona. Também gostaria de saber se tem algum representante aqui da ex-vereadora e hoje deputada federal, Carol D'Artora. Tem alguém aqui representando a deputada federal? Mas vamos falar. E é isso, gente. A gente não tem poder, a gente vai saudando também demais autoridades. Muito obrigada. Por gentileza, se identifique e faça o seu questionamento. Bom dia, Djalma, plenária. Meu nome é Fátima Castro, sou do município de Castro e essas apresentações todas demonstram que nós não podemos jogar os políticos numa vala comum, pois temos aqui na plenária ex-vereadores, temos aqui representantes de deputados e o prefeito Moisés, para nós, é uma demonstração de um político de muita qualidade, né? Mas o meu questionamento, Djalma, é justamente envolvendo política. Eu sou ex-vereadora, ex-presidente da Câmara de Castro e eu gostaria de saber se, não havendo interesse por parte do Executivo, como que é a atuação. Percebi ali na tua explanação que é feita uma licitação no município. Eu entendi que para compor essa equipe técnica que vai atuar na cidade, não sei se é isso, então eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais quanto a essa licitação e também ao custo disso, porque o senhor na sua fala colocou que não recebe um centavo de governo, de nada, né, e que pelo jeito o pagamento é feito pelos usuários. Se o senhor pudesse gentilmente me esclarecer essas dúvidas. Obrigada. São um bloquinho de 3 perguntas, certo? Vamos respeitar ela primeiro, depois nós passamos. Bom dia, meu nome é Fabiana, eu sou representante do Estado Moura, eu sou arquiteta civil. Eu queria tirar uma dúvida, o falta da legislação é bem com relação à questão documental, de regularização fundiária. Mas a gente sabe que muitas dessas áreas também têm problemas de infraestrutura urbana, né? Falta muita infraestrutura. Aí eu queria saber se junto com esse processo tem algum compromisso de execução de infraestrutura e quem ficaria responsável por isso? Implantação de rede de água, esgoto, melhoria nas calçadas, pavimentação, arborização, enfim, infraestrutura urbana. Bom dia, Djalma, bom dia a todos que estão presentes.
A secretaria ela tem 35 dias, eu também fui nomeado nessas 35 dias também. Então a gente está começando do zero lá. Porém, Vitorina é uma cidade bastante antiga, histórica, tem mais de 320 anos. Não é de se assustar se porventura a gente encontrar lá áreas de reinos do tempo do Império ainda. Porém, também, ali a gente tem uma área da Marinha, a área da SPU, né? E a gente tem ali a reserva da Mata Atlântica, que está inserido dentro da APA. Então, todas essas situações, né, que a cidade ela foi crescendo, depois deu uma diminuída, enfim, como que a gente vai conseguir trabalhar na regularização fundiária, tendo todas aí essas questões para a gente lidar com elas, que a gente tem muita questão de áreas ambientais, enfim, é uma área que tem bastante entradas, por assim dizer, mais para a área ambiental. Essas três. Então, vamos trabalhar em blocos de 3, né, Paulinho? Isso. Então, falando sobre Castro, né? O município normalmente é quem promove a regularização, até porque ele tem o poder, dever de fazer essa demandada, de fazer a mobilização, fazer todo esse trabalho, inclusive lançando editais para contratar, para credenciar empresas habilitadas com critério técnico a partir de edital público. Agora, e de fato Castro demonstrou pouco interesse, inclusive enquanto fomos lá conversar com a secretaria, aliás, nem quis nos receber e nos negou possibilidade de diálogo. Agora, o Ministério Público certamente nesse caso, quando o município se exime da sua responsabilidade, eu não quero fazer, esse problema não é meu, é seu sim, se elegeu para isso. Então, nesse caso, ou o vereador ou o presidente da Câmara podem propor uma ação legislativa, uma proposta legislativa, um projeto de lei, incentivando o executivo a propor isso e chamar, até porque não tem custo para o município quando é transferido o ônus para o morador. Caso isso também politicamente não seja confiável, ou seja possível, aí não resta outra alternativa de que mapear as áreas regulares, fazer com que a associação de moradores ou o morador proponha isso ao município e caso ele não dê a resposta ao Ministério Público, cabe a obrigação de fazer da regularização por parte do município, seja ele contratando a empresa ou seja ele incentivando por si só a regularização. Mas esse procedimento é absolutamente normal, comum, e o Ministério Público está muito preparado para enfrentar esse tema, inclusive impondo ao município prazo, dia, relatórios das áreas regulares e o que ele pretende fazer caso não o faça. As ações civis públicas têm que ser promovidas. Custo, nós, exceto nos planos de habitação e interesse social, que hoje está vencendo os 10 anos, o PNIS, a gente não cobra nada dos órgãos públicos. A gente faz o termo de operação, esse valor é efetivado pelo morador, pela própria família, parceladamente. A gente normalmente cobra 2 salários mínimos, parcelado esse valor em 10, em 15 vezes, a partir do ato da entrega do título de propriedade. É aí que a gente começa a cobrar, e obviamente que antes disso a gente trabalhou 2 anos, às vezes um ano inteiro naquela área, sem cobrar um centavo, até porque muito picareta, muita empresa que não é idônea extorquiu essas famílias em muitas cidades do Paraná, em muitas cidades de Santa Catarina, em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Pra vocês terem uma ideia, no sul do estado de Santa Catarina tem 10 empresas só numa cidade de Araranguá. 10 empresas fazendo regularização, todas cobrando antes, sem saber o que estão fazendo. E vão chegar no final lá, não vai gerar o título de propriedade para os moradores. Então é muito temerosa essa situação. O gestor tem que abrir o olho, porque tem muita extorsão sendo praticada em nome que eu vou fazer a regularização do seu terreno. E aí as pessoas acabam pagando iludidas da promessa e não efetivando eminentemente a
a regularização do núcleo com a aplicação da lei. Então é um cuidado muito grande que o gestor tem que ter, por isso que nós sugerimos sempre que o município faça edital de chamamento público e faça isso nas regras da lei. Com relação à arquiteta, né, que fez sobre a infra, o termo de compromisso, artigo 36 lá da lei do Ouro, é muito claro. Havendo necessidade de infraestrutura área, esse termo de compromisso tem que ser assumido. Agora, quem vai assumi-lo? O S, a prefeitura assume, e o específico, os próprios moradores irão assumir os compromissos da ausência de um calçamento, de uma rede de esgoto, ou de uma rede de água, ou algo assim. Isso tudo é feito um dossiê, é feito um levantamento técnico e arquitetônico para apontar o que falta, e o município tem o poder discricionário de decidir qual é a infraestrutura, porque a lei exige duas, no mínimo, para aplicá-la. Mas qual é o que falta, quanto tempo isso irá ser aplicada, e após a regularização, obviamente, as duas se tornarão legítimas, regularizadas, matriculadas, no qual o município poderá, daqui a 4 anos, fazer um projeto, fazer um termo de compromisso e a tal da pavimentação, que pavimentação não é asfalto, é qualquer tipo de pavimento, melhorando as condições arquitetônicas e urbanísticas daquele núcleo. De qualquer maneira, a melhoria teria que ser promovida, porque as pessoas estão lá, elas precisam de lixo, elas precisam ter luz, iluminação pública, elas precisam que a água pluvial escoa, ela precisa que a rua tenha manutenção. As pessoas já precisam disso, e a prefeitura, de certa forma, clandestinamente já faz. E por que não regularizar a situação para fazer oficialmente? E colocar isso na pauta, num termo de compromisso com 48 meses, quem sabe, no PPA do próximo ano, ou do próximo quadrimestre, ou do próximo quinquênio, milênio e tal, para que se execute isso no prazo devido. Então isso tem sido um debate muito fácil de ser feito, muito inteligente da parte dos gestores, até porque no dia 14 de fevereiro de 2023 lançou-se a medida provisória. Artigo 13 da medida provisória diz lá que haverá aporte financeiro preferencialmente para quem? Para áreas de regularização fundiária, de interesse social. Está lá na lei que o governo tem dinheiro. Obviamente o governo federal pode colocar o recurso. E por que não colocou até agora? Porque nunca foi prioridade. Nunca foi feito R$1 federal aplicado nas áreas de regularização fundiária, onde a DEASC trabalha. Por quê? Porque isso não foi prioritário a nível federal. Antes havia no Siconv uma cláusula onde se colocava, e o Luciano fez isso enquanto gestor público lá na plataforma do governo federal, para pleitear recursos para áreas degradadas, áreas de regularização fundiária, sobre 4 prismas: habitação, infraestrutura global, saneamento ou calçamento e pavimentação. Está lá, está ainda hoje lá aberta a rúbrica. Mas por que não se fez? Porque não se priorizou a nível federal. Agora o artigo 13 da lei, da medida provisória Minha Casa Minha Vida, trouxe isso de novo e tem recurso para abordar. Só que tem que regularizar a área primeiro. Tem que fazer a titulação dos moradores. Tem que botar a rua em nome do município e entrar no patrimônio público e cadastrar no cadastro imobiliário municipal. Depois disso é que você vai buscar o recurso necessário, porque tem dinheiro. E a lei prevê. E ponto. É isso. Com relação ao clima e a complexidade ambiental, sim, né, secretário? Obviamente que uma cidade como a sua, com 300 anos de história, já deve ter muita situação com matrículas desconformes, muita área de APP, quem sabe até área de risco, mas com certeza, nas configurações da história da cidade, onde não houver matrícula individualizada, é possível aplicar o REURB. A lei previu. É possível fazer um projeto técnico ambiental para garantir o que tem de APPs ainda em áreas verdes e recuperar o que foi degradado, caso tenha sido.
E esses projetos ambientais, nossos engenheiros ambientais fazem com muita facilidade. Por quê? Porque a lei